Boa noite. Tudo bem? Opa, tudo bom? Boa noite. Bom, na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós não sabemos em que horário as pessoas irão assistir a esse vídeo, de modo que é, é, eu apenas, primeiramente, Beatriz, eu agradeço a sua disponibilidade e principalmente o seu interesse em contribuir com esse espaço que é dedicado a um diálogo extremamente necessário entre a academia e o mercado. E, pois bem, preliminarmente, deixa eu me apresentar, o meu nome é Marlos, eu me chamo Marlos, sou pesquisador do CPJM, Centro de Pesquisa em Crimes Empresariais e Compliance, professor João Marcelo de Araújo Júnior, vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E hoje tenho o prazer, o privilégio de entrevistar a Beatriz Podcamene, que eu vou aqui falar rapidamente, porque o currículo dela é extremamente extenso. A Beatriz possui mais de 25 anos de experiência nas áreas jurídicas, de compliance e de gestão de riscos. Atualmente, ela é Regional Compliance Officer para a América Latina na Lafarge Holcim. Me corrija se eu estiver errado na pronúncia. Lafarge é uma multinacional, líder de materiais de construção. E a Bia também tem, me permita a intimidade, a Bia tem também experiência também em escritório de advocacia e também passagens por outras grandes empresas do setor, principalmente setor de óleo e gás. Bia, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer ter profissionais experientes, qualificados como você. Oi, Marlos, bom dia a todo mundo. Boa tarde, boa noite. Super obrigada pelo convite. É ótimo poder trocar ideias com você. Foi uma honra poder aqui partilhar da academia e de todo mundo que está tendo acesso. Bem bacana que no meio da pandemia a gente conseguir fazer algo legal, assim, e tirar um pouco do estresse do dia. É o novo Super à normal. vontade para me chamar de Bia. Você sabe que eu sou zero formal, então, para mim, as formalidades já ficaram muito lá para trás da minha vida. E é legal, até aproveitando a oportunidade de divulgar todos os materiais, o conteúdo que o CPJM vem produzindo. Nós temos uma série de pesquisadores, pessoas do mercado, pessoas de academia, pessoas do Ministério Público Federal, por exemplo, que têm se dedicado a fomentar não apenas as práticas de prevenção, mas também no campo do combate à corrupção, de alguma forma estimulando ou incentivando positivamente políticas públicas. E a primeira pergunta, Bia, que eu queria fazer para você, bom, a sua atuação hoje ela é extraterritorial, né? Então, assim, extrapola um pouco dos limites da jurisdição brasileira. Eu queria entender, assim, queria que você contasse primeiro um pouquinho da tua experiência, quais foram os dilemas que você enfrentou nessas décadas, e principalmente um pouco de um relato do próprio jovem profissional que tem interesse em trabalhar com governança, riscos e compliance, e o que ele deve esperar dessa profissão. Eu acho que... Será que a minha internet caiu? E eu não sei se você me ouve. Acho que nós tivemos um pequeno problema técnico. Bia, você me ouve? Eu acho que nós perdemos a Bia, infelizmente. E teremos que recomeçar. Voltamos. 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 Vamos ficar de tentativas em tentativas. Problemas técnicos que acontecem nas melhores famílias. Mas, olha, eu vou te falar que é bem curioso esse problema técnico desse horário, que como eu estava conversando com você um pouco antes daqui, depois eu volto até para a minha experiência, eu trabalho muito com a América Latina, fuso horário. Então, eu tenho desde o fuso horário da Europa, que é de 5 para frente, de manhã a internet é maravilhosa, está todo mundo dormindo. Então, você falar às 5 horas da manhã, você tem uma vídeo que você pode apresentar o que você quiser.
Mas às 7 horas da noite daqui, são 5 horas da tarde no resto da América Latina, é o auge do final do dia, todo mundo fechando, as reuniões são nesse. Congelar e não Não, conseguir sim. terminar as É. coisas. Voltou, né? Então, Voltou, pois é, fica voltou. indo. É, Eu acho que a Bia caiu de novo. Voltou. Agora voltou. voltamos. Ó, Você vai conseguir é, cortar? não, mas Não. tudo é uma grande experiência, né? Em tempos de É, pandemia, uma profusão de webinars e de encontros isso. virtuais, é natural que a internet esteja sobrecarregada para todos. Então, esse É. não é um privilégio Não, nosso. ainda mais nas áreas residenciais, elas não estavam preparadas para esse grau Exato. de tráfego. Então, eu acho que toda vez que eu falo, eu congelo, né? Já estou percebendo isso. Bom, o fato é, essa hora Mas me dos conta. games, dos adolescentes acabam as aulas, eles vão Exato. para o computador, então tem um trânsito muito grande de dados agora, é bem complicado. Mas é isso também. Então, é uma coisa que eu comecei, assim, a gente teve que readaptar a casa, readaptar estrutura, e nem sempre dá certo. Então, eu acho que é como a atividade de compliance, a gente vai se adaptando, né, ao meio ambiente, aos riscos, as coisas são muito vivas. Eu acho que é isso que torna até interessante a carreira. Exato, não, exato. E eu tenho um total interesse, obviamente, por ser de escritório, a gente acaba assessorando principalmente empresas multinacionais e tendo que lidar com as nossas parcerias em outros países, mas eu queria saber, assim, de você, do ponto de vista do compliance officer, estando no Brasil, mas tendo que coordenar ou de certa forma, gerir o programa de compliance na América Latina, quais são os principais desafios que você encontrou e continua encontrando até hoje? A vida do compliance officer ela é muito parecida com a vida de um executivo, né? Eu deixei um pouco jurídico para trás há um tempo, assim. Ele não se restringe à discussão jurídica do tema. Então, você tem que ter um conhecimento macro da empresa muito importante. Um conhecimento macro do país. Quando eu faço uma análise de risco, eu começo pelo risco do país, uma análise macroeconômica, macropolítica do país. Então, isso é muito interessante quando você trabalha dessa forma extraterritorial. Você tem que conhecer a cultura do local, o risco da indústria, não como de um modo geral, mas a indústria local, o mercado local. E isso te afasta até um pouco das discussões jurídicas de um escritório. Eu fiquei 10 anos no escritório grande. Eu não tenho a formalidade de um escritório, então eu realmente não tenho perfil de um escritório. Acho que eu me sentiria muito presa se eu tivesse que voltar para um escritório ou uma consultoria. Tenho uma cabeça meio aberta, assim, eu gosto de coisas criativas, eu me vejo muito mais numa atividade de marketing e de entendimento de comportamento humano do que qualquer atividade um pouco mais assim, técnica, né, de direito hoje em dia. E eu acho que essa é a ideia, você ter que gerir pessoas. O departamento de compliance, quando ele é de uma empresa, ele é enxuto. Dificilmente você tem um departamento de compliance grande. Então, você precisa mais do que gerir e ter uma gestão de pessoas que reportam para você, você ter uma capacidade de influenciar as pessoas. Então, começa influenciando toda a liderança para que eles realmente abracem o programa de compliance. Então, é mais do que um tom from the top, é uma troca, né? Então, eles têm o tom deles, mas a gente também precisa mostrar valor. Então, a gente precisa mostrar o que a gente faz para facilitar o negócio, o que a gente agrega de valor naquele negócio. É muito importante, é difícil de passar no compliance. Então, tem que ter esse conhecimento bem profundo do business também. E aí, do business, numa empresa cimiteira como a minha, até para me apresentar um pouco, eu
hoje em dia trabalho numa empresa chamada LafargeHolcim, ela é líder mundial em cimentos, agregados, em toda a parte de material de construção e de coprocessamento. Então, a gente tem feito não só a parte de construção, mas também a parte de combustíveis alternos. É muito legal e ele é muito gigante. Então, assim, eu vim de empresas grandes, né? A Baker Hughes, ela era bem grande, mas ela, mesmo sendo a segunda maior da área de prestação de serviço, ela é muito pequena perto da LafargeHolcim. Então, também é uma outra estrutura de divisão, de hierarquia da empresa. Então, a gente tem também uma empresa com negócios locais. Então, ao mesmo tempo que eu estou numa gigante multinacional, o cimento é um commodity. Então, dos fatores altos é a logística. Então, é uma indústria local. Então, a cultura local tem um impacto imenso no negócio. Então, você tem que conhecer como funciona aquela cultura local. Você tem uma possibilidade, uma autoridade dentro de cada empresa, de cada entidade legal dos países muito grande. Então, a gente fala que o negócio da LafargeHolcim, apesar de ser uma multinacional, ele é bem local. Então, isso já também pontua como a gente faz o nosso programa de compliance. Isso é muito legal, porque a LafargeHolcim, ela trabalha com esse programa que é extremamente moderno e eu estou aprendendo demais nesse programa novo. Então, você tem essa gestão de influência muito grande. Então, você aprende a entender o comportamento, a ler nas entrelinhas o que o negócio quer, como você atinge aquele negócio, e você, como compliance, pode ser uma efetiva parceira. E parceiro não num dia abaixar a cabeça e fazer tudo que o negócio quer, mas realmente ter um approach executivo. E da mesma forma com os seus stakeholders. Então, eu hoje em dia preciso ter uma rede de trabalho com o jurídico, com o controle interno, com a auditoria, muito com a comunicação, com o TI, com, obviamente, a parte executiva, com a parte financeira, mas isso eu acho que já é uma coisa meio batida, né? Já é uma coisa muito fácil, mas o que a gente tem que fazer, o que a gente faz como empresas, assim, com esse grau de alcance, é ter uma rede de conhecimento e uma rede de relacionamento bem forte. Então, isso para a América Latina é algo que funciona. Então, ele extrapola só o conhecimento técnico da lei, por exemplo. Você tem que entender o escopo da lei, a razão da lei, da mesma forma que você precisa entender o que funciona no negócio. Então, é bem bacana, sabe? É um misto de diplomata com marketing, com direito, com tudo. Você sabe que três pontos da sua fala que me chamaram bastante a atenção e que eu acho que me parece, talvez até inconscientemente, mas você falou algo que tem sido muito discutido hoje, não só na academia, como no mercado e principalmente pelas autoridades, que é o grande dilema da efetividade do programa de compliance, que ninguém diz como é e todo mundo está na busca de como demonstrar, né? E aí, recortando essa questão da efetividade, eu acho que ela passa necessariamente por influenciar comportamentos. Então, quando você diz, olha, o Tony the Top já precisa ser superado pela ideia de influenciar positivamente comportamentos éticos. Então, a tomada de decisão no final desse processo, que teoricamente caberia a um CEO, a um presidente de conselho de administração, deve ser refletida em comportamentos éticos. E o Chief Compliance Officer, aí já um outro ponto que chamou bastante a sua atenção, que é a questão do apoio à operação. Ou seja, a ideia de que o Compliance Officer não deve ser visto como um vilão, como um coringa, alguém que é chamado somente em momentos de crise, alguém que precisa dar uma cartada com um chapéu de compliance para abençoar uma transação talvez com traços de ilegalidade ou irregularidade. E um terceiro ponto da tua fala que me chamou bastante atenção e que me parece fundamental para um programa talvez ser efetivo são as alianças. As alianças que o Compliance Officer tem que construir dentro desta engrenagem. Então, assim, já de cara, e eu já me senti agora provocado, e vou tomar a liberdade aqui de expandir um pouco o nosso protocolo, que a gente tinha aqui preparado um script, mas eu acho que... Eu não sou, vou te falar que eu já nem lembro mais qual era o script. O bate-papo está tão legal, porque logo na sua fala, em falar de influenciar comportamentos positivos, tem
alguns autores nos Estados Unidos, principalmente do campo da economia, ou seja, estuda economia comportamental e até da psicologia comportamental, que buscam fazer estudos empíricos de que maneira um determinado processo ou política tende sim a influenciar e de que maneira você extrai resultado disso. E para mim, compliance talvez deva ser isso, né? Ou seja, você tem um rol ali de um standard de políticas e procedimentos, mas a interação no dia a dia, o diálogo que você tem que estabelecer com essas áreas e a confiança que você tem que conquistar das pessoas acabam aí te permitindo criar alianças importantes. Fala um pouquinho da relação que você hoje, tem. se eu pudesse, por exemplo, dividir o meu tempo hoje, até para dar uma visão prática do que o que seria a vida de um Regional Compliance Officer que tem uma equipe para executar algumas tarefas, mas hoje eu vou te falar que eu tenho 40% do meu tempo em marketing. Então, eu estava agora, antes de falar com você, desenvolvendo uma campanha de marketing para a semana de compliance que a gente vai ter. Então, assim, com tudo que uma campanha de marketing tem que ter. Então, o objetivo, qual é o público-alvo, qual vai ser o slogan, que vai ser, né, o fio condutor de toda a campanha. Então, assim, o conhecimento de marketing, hoje em dia, é fundamental para mim. Então, e é uma coisa que eu adoro. Então, assim, realmente eu me encontrei nisso. Um outro pedaço grande, uns 20% do meu tempo, é com investigação. Então, assim, essa parte de acertar a casa, de entender toda a análise de causa de algum problema que a gente tenha tido, até porque até uma coisa que eu discordo muito da atuação do compliance, como regra, né, o que todo mundo tem. O compliance vai para apagar incêndio. Eu discordo um pouco disso. Eu acho que o apagar incêndio é do jurídico, né? E eu sou defensora de que as áreas podem estar até no final da pirâmide encontradas, mas você tem que ter atuações definidas. O que é o jurídico, raiz ali fazendo e o que é o profissional de compliance. O compliance ele não pode apagar incêndio. Quando chega para apagar um incêndio, já é uma questão jurídica. Já vai ser alguma negociação ou algum processo. Não é mais o compliance. O compliance ele tem que trabalhar o fundamento para que o problema não chegue. Então, quando já chegou, não é um programa de compliance efetivo. E aí a gente vai ter que mitigar com os problemas do jurídico. Então, eu acho que a boa atuação do compliance é o antes, na verdade. É o antes e o monitoramento, claro. Você acha que você tem trabalhado mais no campo, óbvio que isso vai depender do nível de maturidade de organização para organização, mas você vai trabalhar muito mais no campo da disseminação da cultura e o fortalecimento, ou seja, a gente está falando num campo moral, e não necessariamente de atendimento a padrões regulatórios e legais, né? Então, assim, a gente começa a chegar menos, né? Claro que você tem que cumprir requisitos. Então, assim, como é que funciona? Até legal dividir aqui, o programa da Lafarge, Rocinha, ele é bem diferente, tá? A gente tem, claro, né? E aí vem para a parte do departamento de compliance. Toda a tecnicidade de você pegar as diversas leis às quais a gente é sujeito, então a gente não tem só FCPA e UK, que é o normal, mas a gente tem FCPA, tem UK, tem a SAP-ANDO, porque a gente é uma empresa franco-suíça, então a gente tem a empresa francesa também, tem as locais dos países da América Latina, então eu tendo a fazer uma comparação e adotar a forma mais conservadora possível para que seja um programa, o desenho do programa seja único para a América Latina, mas aplicado de formas diferentes. E aí, sim, o que é muito importante é você ter uma análise de risco. Então, assim, todo o programa da Lafarge é baseado em risco. Então, aí volta o conhecimento profundo do negócio, profundo dos líderes. A análise de risco, ele está muito baseado na implementação da atividade. Então, você pode ter um controle sensacional. Você sempre tem um humano que pode fazer um bypass desse controle. Sim. Então, você não só tem que conhecer o risco da empresa, do negócio, você tem que conhecer o risco do seu líder ou do seu executor. Não necessariamente o líder vai ser a pessoa que vai fazer o bypass. Normalmente até é da cadeia mediana para baixo, que são os executores, assim. Então, a análise de risco, ela é muito importante e aí sim eu vou entender quais são os pontos que eu vou trabalhar com o meu líder, com o Tom from the top, para que ele faça uma cascata do que é o esperado daquela empresa. E o que eu acho muito interessante na Lafarge assim, exatamente por ser um negócio local, a gente dá muita autoridade para esse líder. Então, eu explico para ele assim,
a gente faz toda, né? A gente tem todo aquele treinamento que compliance tem de forma fofa, de falar você vai ser preso se você fizer alguma coisa errada, porque é verdade. Ele vai entender as consequências da decisão dele, mas a decisão é dele. A não ser, então a gente tem assim, 3 níveis de escalamento e de visibilidade da decisão. Se é uma decisão com risco, obviamente não estou falando de contrariar a lei, porque você tem, né, 5% errado, 5% certo, você tem 90% de zona cinzenta. Essa zona cinzenta é o mais difícil para o compliance trabalhar. Então, é nessa zona cinzenta que eu preciso influenciar o líder a tomar a decisão que eu gostaria que ele tomasse. Então, se eu puder fazer com que a decisão seja dele, mas que seja a que eu tomaria, esse é um programa de compliance efetivo. Mas você, no caso, tem poder de veto? Por então, exemplo, eu tenho poder... eu digo não necessariamente numa decisão individual, talvez num colegiado, sei lá. Que tem... A decisão ela é implicitamente de veto. Então, ele é assim, eu faço uma análise de risco, eu vou definir qual é o grau de risco, então é uma análise de risco técnica, com consequência financeira. Com o dono do risco. Se, obviamente, o risco for extremamente alto, não é a pessoa que eu estou provavelmente fazendo análise de risco que vai tomar decisão. Então, se é um risco reputacional, não que a gente não está falando de risco de corrupção ou risco de violação de lei, que são aqueles brabos, que esse sim é não ou não, a tolerância é zero na Lafarge, assim como eu imagino qualquer outra empresa séria. Então, esses riscos a gente não está nem cogitando aqui. Mas os riscos gerenciáveis, né? Então, mas pode ser um risco que até eu estava conversando com o Richard Bystrom, eu fiz algumas palestras com ele muito interessantes, que é o que é o legal but awful, né? Legal but awful. Então, assim, é legal, mas talvez não seja reputacionalmente tão indicado. Então, é um problema reputacional que vai atingir localmente, é um problema reputacional que vai atingir a região, ou é um problema reputacional que vai atingir o grupo e, consequentemente, o valor da ação. Então, o meu poder de veto, ele fica implícito aí. Se eu vejo que a autoridade local vai tomar uma decisão com grau de risco alto a ponto de ultrapassar a localidade dele, eu tenho autoridade para escalar para o chefe acima. Então, não deixa de ser um poder de veto, mas é um poder de monitor. Então, se eu vejo que ele também está tendo ultrapassando o poder que ele poderia ter, a autoridade que ele poderia ter, eu levanto a bandeira e falo, não, você não tem autoridade para tomar essa decisão nesse grau de risco. Então, você não quer seguir as mitigações que a gente sugere, o risco vai ser alto, você pode ter um impacto reputacional regional. Quem vai decidir é o chefe regional. E assim por diante. Até decidir o board, que no final das contas, se não estamos falando de violações e etc., que aí, né, só para ficar bem claro que isso não tem negociação, e aí até chegar ao board. Então, o poder de veto do compliance é sempre de negociação. E a tomada de decisão sempre passando pela avaliação de risco. Isso, a gente é um consultor. Então, assim, eu não te aconselho a fazer isso, mas por quê? Eu não te aconselho a fazer isso porque o risco é esse, pode gerar um impacto financeiro de X francos, você pode ter uma mídia adversa, essa mídia adversa pode ter um impacto em alguma lista, ou pode ter algum problema que você não consiga ter um cadastro limpo, mas a gente nunca diz só isso, né? Então, para minha equipe, o que é certo, assim, para cada não, você tem que ter 4 possibilidades. Então, assim, não existe também para a pessoa começar a te buscar e te interagir em forma de negócio, e aí volta a necessidade de você entender o negócio. Você tem que dar uma sugestão de negócio, né? Para você mitigar o risco. Eu acho e aí que isso você é legal. Abre uma conversa. Não, perdão. Eu ia falar que... aí você abre uma conversa de negócios, né? É isso, Exato. Assim. Não, e não é porque existe risco que ele não possa ser mitigável. E, evidentemente, há toda uma metodologia de mensuração, classificação, avaliação, senta com o dono do risco, e, afinal de contas, ele que tem que fazer essa gestão enquanto primeira linha de defesa. O compliance nada mais é do que um advisor e que acaba, como você disse, eu vou voltar para a sua fala inicial, influenciando positivamente comportamentos e tomadas de decisões éticas. E aí, Bia, uma questão que a gente tem discutido muito na academia, ainda com relação à efetividade do programa, é como é que você demonstra, não só para o conselho, né, hierarquicamente, dentro de uma estrutura de governança corporativa, para quem você deve prestar contas, mas também para as autoridades em casos de ilícitos e de irregularidades.
como é que você demonstra a efetividade do programa como um todo, em todos os pilares? Então, você falou de Então, a comunicação. Pô, gente estou tem... montando um planejamento de marketing. É, Qual é o resultado que você espera dessa campanha de marketing, por exemplo? então, a gente tem abordagens diferentes para cada receptor da mensagem, né? Então, você tem, para autoridades, ela permanece, sim, de forma técnica, evidências técnicas, lista de presença, impressão da campanha de marketing, aí sim, por isso que ela precisa ser uma campanha de marketing técnica, com qual é o intuito da campanha de marketing, qual é o seu KPI. Esse ano, por exemplo, a minha campanha de marketing é para aumentar a quantidade de helpline que a gente tem. É uma indústria ainda muito hierarquizada, as pessoas ainda têm muito medo de fazer helpline. Então, a minha meta é aumentar em pelo menos 20% a quantidade de chamadas que eu tenho. É uma meta específica, que vai ser medida no final do ano. Então, tudo na LafargeHolcim são metas. A gente tem um negócio bárbaro, que eu achei sensacional, é um mapa mundi, que foi pedido, inclusive, pelo próprio CEO. Então, eu gosto muito que as grandes ideias de LafargeHolcim, na verdade, vêm do CEO ou da liderança. É um mapa mundi, desenho de mapa mundi, que você tem, a gente chama de six-pack. São 6 indicadores básicos, que é parte de treinamento e comunicação, a quantidade, e aí é sempre essa parte de resposta. Então, a gente tem um sistema de controle interno muito robusto, muito bom. A gente tem a gente chama os controles básicos, são 62 controles básicos, que eles são testados e a cada 6 meses sai uma carta de certificação de quais controles não são cumpridos. Se você tem algum controle em falha, você precisa fazer um plano de ação com datas e donos. E aí, se você não responde a esse plano de ação, você ganha o sinal laranja ou o sinal vermelho. Então, é sempre a resposta do problema. Se você tem uma auditoria e você não age dentro do prazo acordado com a auditoria, você vai para esse sinal. Então, são 6 indicadores que recebem sinais: verde, laranja e vermelho, com regras super básicas. Então, o treinamento ele é baseado no risco que foi determinado naquele exercício inicial de análise de risco, porque a gente faz treinamento por matéria, então por área. Então, se eu tenho um departamento de supply chain, eu vou fazer um treinamento para supply chain. Eu não tenho um treinamento LafargeHolcim. É um treinamento que hoje em dia eu faço, inclusive, com um quiz chamado Mentimeter, que ele é extremamente interativo, mas que eu posso fazer um download de um PDF depois, com as respostas. Então, eu consigo medir e mostrar para uma autoridade como foi meu treinamento de verdade. Se eles estão melhorando, se eles não estão. E tem vencedor, então é mais barato no final. Qual que foi o resultado, né? Isso. Eu preciso atingir 90% do treinamento que eu defini, eu não, né? Que o jurídico ou que a pessoa que fez o risco definiu. Então, ele é flexível. Ele é baseado no risco. Se eu entender que esse ano estão todos treinados e eu não quero dar treinamento nenhum, tudo bem, vai ser uma loucura, a gente vai questionar até acabar a última gota de alma, mas é uma decisão do negócio. Claro. Então, a gente tem a definição da audiência de treinamentos, que nunca é zero, mas assim, e tem que ser atingido 90%. Menos de 90 vai para vermelho, 85 está em laranja, acima vai para verde. A mesma coisa para comunicação. Qual é a campanha de comunicação desse ano? A gente define isso no começo do ano, todas as vezes que a gente vai falar, uma vez por mês, quais são os town halls que a gente vai participar, e aí eu vou marcar ali. Eu planejei, eu fiz, verde. Eu planejei, não fiz, mas já está replanejado, laranja. Eu não planejei, eu planejei e não fiz nada, vermelho. Então, ele sai esse mapa mundi com o sinal de trânsito de cada região de cada Legal. país. Então, além de eu ter essa competição saudável entre as regiões, eu tenho visualmente como está a saúde do programa de compliance, não do departamento de compliance, mas do programa de compliance da empresa. E isso fica impresso na sala do CEO lá na Suíça. É sensacional isso. É realmente uma mensagem de que eu gosto de compliance. Eu estou aqui para visualizar. E é um negócio enorme, é muito legal. Você falou uma coisa, mais uma, que eu achei super interessante, eu acho que revela um pouco do que se espera da alta administração, do famoso comprometimento da alta administração. É quando você vê na prática algumas decisões que refletem temas de ética, né? Independente da profundidade dele ou da superficialidade dele, mas é uma evidência. Eu nunca me esqueço de um episódio em que, obviamente não vou revelar o nome da empresa, mas havia uma decisão
por conta da matéria e do valor, havia uma quebra na alçada de aprovação que deveria ser tomada por um colegiado, e esse colegiado era composto por jurídico, compliance, suprimentos e o dono da operação. E aí, eis que tie vote, 4 pessoas, deu 2-2, voto de desempate do CEO. Eis que o CEO me aparece. Eu pensando, nunca que o CEO vai aparecer aqui, ele deve mandar um zap, um e-mail, né? Mas não, ele apareceu, sentou na mesa e deu o voto de Minerva favorável à descontinuidade do contrato. Aquilo me chamou a atenção de tamanha forma, porque eu falei assim, isso é o Tone at the Top, né? Ou seja, eu tenho o presidente, o diretor executivo presidente daquela organização tomando uma decisão e sendo influenciado positivamente pelo parecer de compliance, enfim, e das outras áreas também. Mas uma coisa, assim, a gente já caminha, deixa eu só ver o tempo que a gente não começou eu pelo menos não cronometrei, mas já como são 7h34, nós temos em torno de 40 minutos. Eu acho que a gente falou de tanta coisa aqui, Bia, mas 3 coisas mais uma vez me chamaram a atenção. A influência de comportamento, influenciar comportamentos éticos, apoiar a operação, ou seja, o compliance é um advisory, é um consulting, e formar alianças, 3 coisas que me chamaram a atenção. E aqui, para a gente concluir, a gente tem falado muito do último, DOJ tem publicado revisões e atualizações dos seus guidelines, etc. Mas um que chama muito a atenção de todos e acaba influenciando aí o mundo inteiro é o Evaluation of Corporate Compliance Programs. E fica muito claro que ainda não tem ali o parâmetro de efetividade, mas há uma ideia, pelo menos alguma orientação, trouxe alguma luz. Como é que vocês têm refletido esse guidelines na Lafarge? A gente, assim que saiu, bom, eu já fazia um estudo da versão anterior, mas agora que saiu esse novo, a gente fez um estudo, não foram tantas mudanças assim, foram 3 ou 4, 3 principais, umas menorzinhas. Elas foram incorporadas de forma visível, aí volta para a tecnicidade do compliance, por exemplo, ele fala muito da parte da investigação, por exemplo, na parte da árvore de sanções, né? Você ter uma aplicação de sanção de forma horizontal e não vertical. E a gente, apesar de ter isso, a gente não refletia isso de uma forma transparente no relatório. Então, isso foi uma das mudanças que a gente fez. Na verdade, a gente adequou aí sim para a tecnicidade da autoridade, não necessariamente do que o programa já fazia, a gente já tinha aquilo, mas numa política. Então, o que a gente fez foi, na verdade, na hora de dar a recomendação no relatório, a gente fazendo referência ao score final, lá, ao índice final da política de disciplina. Então, a gente fez assim, algumas mudanças. Aí, porque é isso que eu falei, é a balança. Você, na verdade, para os externos, para os meus stakeholders, o programa de compliance precisa ser muito orgânico. Precisa ser fácil, simples. A gente dividiu o programa de compliance em 5 elementos. O meu cliente interno não precisa saber mais do que aqueles 5 elementos que é de organização, risco, controle, treinamento e a governança da própria empresa, né? Então, assim, são simples os elementos. Ele não precisa saber nada. Eu que preciso saber que aquelas 4 palavras que eu incluí no relatório faz muita diferença para a autoridade. Então, a gente faz isso. Agora, uma coisa extremamente interessante que eu estou fazendo, até para criar também toda essa parte de conversa com a autoridade, é a gente entender. Os programas são muito locais. Eu tenho muita liberdade para adequar as orientações que são bem genéricas do grupo ao programa. Então, é como se eu estivesse criando um programa regional com a minha cara. Mas, exatamente para eu não perder a linha de coesão entre todas as regiões que a gente tem na Lafarge Holcim, a gente criou um grupo com os regionais, que existe é tipo um benchmarking para você saber aonde que está a efetividade, performance and management, compliance, performance and maturity management. Então, para saber exatamente se a maturidade do seu programa e o desempenho do seu programa está bem incluído não só internamente, então vai ser um benchmarking entre os meus pares da região e um benchmarking externo. Isso sai uma planilha, eu adoro uma planilha de Excel, eu vim de família de engenheiro, então eu penso totalmente em fórmulas. Sai uma planilha de Excel com sinal de trânsito e com o score que eu tenho dentro, se eu estou no número 1, que é muito ruim, que eu preciso desenvolver, aí eu vou ter um plano de ação para chegar no número 3 ou 4, também não faço questão de chegar no número 5 em todos, porque eu não quero sobrecarregar o programa de compliance e deixá-lo de tornar efetivo, porque algo muito conservador também não é efetivo. Então, claro. Isso que assim, é muito importante. Às vezes a gente quer fazer um negócio tão preciosista
que a gente mata o burocratiza programa. gratuitamente, Isso. inviabiliza o negócio Exato. muitas vezes. Então, a gente agora, na verdade, a gente está fazendo essa medição para saber qual o número que a gente quer chegar. A gente não, né? 4, acho que 4 é um número bom. Não precisa ser 5. Eu não quero matar o meu programa de compliance. Eu quero que ele seja orgânico, eu quero que as pessoas não tenham medo, eu quero que ele seja vivo, baseado em risco. Eu não vou perder meu tempo fazendo coisas aqui na América Latina que talvez no Oriente Médio seja muito mais importante. Então, claro. assim, e eu vou trabalhar com os meus pares, quando eu tenho sanções iniciando aqui na América Latina, né? Então, a Nicarágua, que a gente tem algumas, a gente tem uma atividade lá, está começando a ficar um pouco mais sob os holofotes de sanções. Então, a gente tem todo um controle de sanções aqui na América Latina, principalmente clientes, etc. A Colômbia é muito forte com lavagem de dinheiro, mas não é a mesma coisa do que quando eu estou falando de Mianmar, Irã, Síria. Então, são outras realidades. Lá, eles vão vão investir muita energia nessa parte. Aqui eu não preciso. Então, eu não vou matar o meu programa aqui na América Latina com esse grau de escrutínio que eles têm lá. Então, é isso que a gente precisa também ter em mente, né? Assim, como você quer, qual é o grau qual é o índice que você quer chegar no seu programa? Qual é o grau de efetividade? Né, o que a gente sempre fala, parece tão bobo e óbvio, mas faz todo sentido, que você adequar a estrutura, o seu modelo, o seu padrão à realidade local, ao risco local. E para isso você tem que conhecer muito bem, como você disse, a sua operação, conhecer os riscos do seu negócio. Ô, Bia, um privilégio, fiquei agora com um gostinho e acredito que todos que vão assistir esse vídeo de Quero Mais, é um privilégio para mim, mas principalmente para todos nós do CPJM contar com a sua participação, dentre outros tantos especialistas que a gente já entrevistou e tantos outros que nós entrevistaremos. A gente fica feliz de termos aí uma mulher empoderada, numa posição tão relevante e que inspira bastante na sua fala. Só tenho a agradecer, de verdade. Obrigada a você, ótimo poder dividir isso com você e quanto mais a gente puder disseminar a cultura de compliance, melhor, né? Não é nada difícil assim, né? Exato. É algo que deve estar já incutido em todo mundo, então... E você falou de benchmark, só para a gente concluir, tem um professor da Wharton Law School chamado William Laughlin, um dos maiores criminólogos que existem no mundo. Ele tem um artigo do ano passado, se não me engano, chamado A Very Special Regulatory Milestone, em que ele faz uma digressão histórica da origem do compliance, passando por Watergate, Good Corporate Citizenship, até chegar ao questionamento com relação à efetividade. Que efetividade é essa? Né? Então, assim, muito interessante você falar de benchmark, porque uma das propostas dele é que as empresas compartilhem os resultados, compartilhem os modelos que funcionam e aqueles que não funcionam. Talvez assim a gente consiga construir uma aliança global. Bia, muito obrigado de verdade. Generoso, né? Obrigada a você, Marcos. De verdade, fiquei muito feliz. Espero que todos gostem também. Compartilhem e curtam o conteúdo do CPJM. Um abraço a todos. Tchau, tchau, Bia. Tchau, tchau. Tchau.